Graça e paz, Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus. Vamos aqui meditar no capítulo 3, iniciando o capítulo 3, que vai falar aqui a respeito do verso 1 até o 6, vai falar sobre Jesus cura um homem da mão mirrada, né? Verso 7 até o verso 12, Jesus cura multidões da praia. E verso 13 até o verso 19, Jesus convoca os seus 12. Verso 20 até o verso 30, Jesus, o pecado sem perdão. Nós vamos aprender qual é o pecado sem perdão. Verso 31 até o 35, Jesus e sua mãe e os seus irmãos. Então vamos ver ali, verso 1 até o 6, diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos, mirrada, e estava observando se curaria no sábado, para o acusares. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe se é lícito do sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Verso 5: E olhando para eles em redor, com indignação, cordoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele estendeu-a e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Verso 6: E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com Herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Aqui nós vimos aqui um episódio feliz e de final também feliz. Jesus, ele não importava muito com aquilo que os religiosos estavam ali vendo. Deixa eu te falar com o seu negócio. Todas as vezes que você estiver dentro de um templo religioso, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Jesus, ele entra outra vez numa sinagoga. A Bíblia diz que estava ali um homem de uma mão seca, uma mão mirrada. Esse homem não poderia de maneira nenhuma fazer nada, porque essa mão dele era deficiente. E esse homem estava dentro de um templo, de uma sinagoga, aonde tinha mestre, aonde tinha ali homens que pregariam a lei, homens que tinham a letra nos seus lábios, mas não tinha amor, não tinha compaixão e não tinha fé. E a Bíblia diz que estava ali observando se curaria no sábado, para acusar que vocês não queriam que Jesus curasse aquele homem. Por quê? Porque a religiosidade falava mais alto no coração deles. Muitas vezes, a religiosidade, quando fala muito ao seu coração, você defende a sua religiosidade, mas não tem fé. E a Bíblia diz que o verso 13 disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Jesus chama aquele homem: Vem aqui para o meio. E a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta antes de curar esse homem. Porque curar, Jesus ia libertar aquele homem. Jesus ia tirar o mal da mão daquele homem. Aquele homem agora voltaria a viver com a mão sadia, sã. Aquele homem seria um homem agora perfeito nos seus membros. Mas a Bíblia diz que Jesus pergunta: é lícito do sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida, matar? E a Bíblia diz que eles não teve palavra. Você sabe por quê? Todas as vezes que você não tem palavras diante de Deus, você não tem palavra, você cala-se, você fica calado. Por quê? Você não tem resposta. Porque Deus não faz nada mal.
Deus só faz o bem. E o que Deus estava fazendo ali, que o próprio Jesus é o Deus, ele estava fazendo o bem. Ele estava fazendo algo lícito. Ele não estava violando o sábado, até porque é ele que fez o sábado. O sábado não pode ser maior do que a enfermidade daquele homem. Aquele homem nunca seria curado. Por que aquele homem nunca seria curado? Porque aquele homem só ia na sinagoga sábado. E sábado não podia curar. Sábado não podia operar milagres. Verso 5. E olhando para eles ao redor, com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E a Bíblia diz: foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, ficaram nervosos. E logo naquele momento, eles queriam matar Jesus. A religiosidade faz você querer matar as pessoas. Mas quando você tem Jesus na sua vida, Jesus planta fé no seu coração. E a vida sua e vida de outras pessoas são mudadas. Então deixa eu te falar com o seu negócio. Não deixe que a religiosidade consome a sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida. É isso que a gente precisa. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e que nós possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.